Muito bem, pessoal. Depois de um longo tempo, vamos falar da segunda parte da aula de DPOC. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho da classificação, vai falar um pouquinho de tratamento e um pouco de exacerbação. A classificação de DPOC, como vocês já viram, ela é baseada numa classificação espirométrica e numa classificação clínica. Tá? Antes a gente guiava o nosso tratamento puramente pela classificação espirométrica. Hoje não mais, já desde o GOLD de 2012 e 13 a gente faz a classificação espirométrica, mas a gente leva muito em consideração os sintomas e risco de exacerbação do paciente. Muito bem, então a primeira classificação a gente vai quantificar o grau de obstrução ao fluxo aéreo do paciente com DPOC. Muitas vezes esse grau de oclusão ele é coincidente com o grau de sintomas e a quantidade de exacerbação. Muitas vezes não, tá? Por isso optou-se por fazer a classificação numérica e a classificação clínica ou algébrica, em que leva a quantidade, o número de sintomas e o histórico de exacerbações do paciente. Muito bem, vamos usar então o VF1 para fazer a classificação espirométrica ou funcional e o grau de dispneia e sintomas e o número de exacerbações para fazer a classificação algébrica. Muito bem, a primeira escala então que a gente usa é a da classificação funcional. A gente classifica os DPOCs em grau 1, 2, 3 e 4 a depender do VF1 dele. Então já sabemos que ele tem uma relação VF1-CVF pós-broncodilatador abaixo de 0,7 e se ele tiver um VF1 acima de 80, ele é um grau 1. Se ele tiver um VF1 entre 50% e 79% do previsto, é um grau 2. Se tiver uma classificação, um VF1 entre 30% e 49% do previsto, grau 3. Se tiver abaixo de 30, grau 4. Eu uso para ficar mais fácil 80, 50, 30. Acima de 80, 1. Entre 80 e 50, 2. Entre 50 e 30, 3. Abaixo de 30, 4. Como aqui está pelo GOLD, está desatualizado, mas no GOLD de 2020 é a mesma classificação. Já a classificação algébrica, ela obedece a sinais e sintomas que o paciente sente e número de exacerbações. Então a gente divide ele numa linha horizontal e divide numa linha vertical. Muito bem, comecemos então com o grau de sintomas. O grau de sintomas é separado pela linha vertical. Então, todos os pacientes que estiverem desse lado, ou seja, os pacientes A ou os pacientes C, vão ter poucos sintomas. Em geral, para clínicos, a gente simplifica isso e usa dispneia como grau de sintoma, que é o sintoma principal. Então, o sujeito que não tem dispneia, ou seja, um MMRC de 0, ou um sujeito que tem dispneia só quando realiza grandes atividades, a gente classifica ele como pouco dispneico, pouco sintomático. Ou seja, ele vai ficar à esquerda da curva. Ou ele vai ser A, ou ele vai ser C. Aqueles que têm muitos sintomas, aqueles que têm dispneia MMRC 2, 3 ou 4, vão ser ou B ou D. Muito bem, então já separamos aqui entre A e C e entre B e D. Agora fazemos a separação com a linha horizontal. Isso aqui é baseado em número de exacerbações. Então, aqueles pacientes que não tiveram exacerbações em 12 meses ou que tiveram apenas uma exacerbação, eles vão ficar classificados ou em A ou em B, certo? Desde que essa única exacerbação que ele teve, não tenha necessidade de internamento hospitalar. Se esse paciente exacerbou 2 ou mais vezes, ou ele exacerbou uma vez, mas precisou ser internado, ele fica acima da linha horizontal. Então, por exemplo, um paciente que tem pouco sintoma, o fenótipo do paciente que é pouco sintomático, mas exacerba muito, ele exacerba a cada 4 meses, ou seja, ele tem 3 exacerbações por ano. Ele tem poucos sintomas, então ele fica do lado de cá. Mas, como ele exacerba muito, ele fica no andar de cima, logo ele vai ser um GOLD C, certo? Então aqui o uso do MMRC, ou seja, paciente que tem 0 de dispneia, ou tem dispneia para subir escada, andar apressado, ou seja, um grau de esforço muito grande, ele é classificado em A ou C. Aquele que tem de 2 para frente, ele é um paciente que vai ser classificado ou em B ou em D. Tá? A mesma coisa valendo para os sintomas. Os sintomas,
a gente pode usar então essa dispneia, que a gente usou o MMRC, ou pode usar o CAT, que é o COPD Assessment Test. Se for menos do que 10, ele vai ficar para o lado esquerdo. Se ele for mais do que 10, maior ou igual a 10, ele vai ficar para o lado direito, muitos sintomas. E o CAT não usa só dispneia, o CAT usa tosse, usa expectoração, usa sensação de aperto, usa dispneia, usa limitação à atividade em casa, usa sensação de confiança para realizar atividades, sono e quantidade de energia que o paciente refere. Tá? Então isso é classificado entre 0 e 5, cada variável dessa, e depois a gente soma. Se ele tiver 10 ou mais, ele vai ficar do lado direito da curva. Se ele tiver menos do que 10, ele vai ficar do lado esquerdo. É difícil fazer isso do ponto de vista prático todo dia. Sugiro vocês usarem a classificação do CAT quando houver uma dissociação entre classificação funcional, por exemplo, um DPOC com Gold 3 ou 4, que chega para você e fala que não tem dispneia. É estranho isso, é estranho ele ter um VF1 tão baixo e não ter dispneia. Tudo bem, isso pode acontecer, mas quando acontecer isso, sugestão, abram o smartphone de vocês e usem a classificação de sintomas não mais em dispneia, mas em CAT, que vai analisar mais do que uma variável. Um exemplo prático, 68 anos, fumante, 50 anos maço, dispneia para ir no supermercado, que fica a 200 metros de sua casa, e tosse produtiva há 1 ano. Nunca exacerbou ou internou, nega outras patologias, ou seja, é um sujeito que exacerba pouco, mas ele tem uma dispneia significativa já, para ir no supermercado, que é 200 metros da casa dele, já é significativo, ou seja, é um sujeito que é B ou D, mas como ele exacerba pouco, ele vai ficar do lado de baixo da curva, então ele vai ser um Gold B, certo? Raio-X normal, espirometria confirmando a relação pós-BD de 0,67, e esse é um paciente Gold B, a gente esqueceu de fazer a funcional, então 62%, entre 50 e 30 é um Gold classificação funcional 2, um Gold 2B. Então são essas variáveis que a gente usa, mais uma vez. A, poucos sintomas e pouca exacerbação. B, muitos sintomas, pouca exacerbação. C, poucos sintomas, muita exacerbação. E D, muitos sintomas e muita exacerbação. Isso é importante porque a definição do tratamento que a gente vai fazer para o DPOC, ela é fundamentalmente baseada em sintomas e em exacerbação. Tá? A gente tem um repertório bastante vasto de medicamentos para o DPOC, então temos corticoide inalatório e beta-2 de longa, temos corticoide inalatório e beta-2 de longa também de uso uma vez ao dia, temos anticolinérgico de longa, temos temos um repertório terapêutico bastante vasto. Como que a gente vai fazer o uso desse repertório, então? Aqui existem alguns guias, vocês podem seguir esses guias, mas grosseiramente como a gente faz? Em geral, o grupo D, vocês vão usar broncodilatador de resgate, ou na pior das hipóteses, se ele estiver precisando muito, um LABA, tá? Então aqui vai ser usado um fenoterol, por exemplo, um salbutamol, um SABA, só de resgate, ou um LABA, um formoterol, quando esse sujeito precisa usar muito o beta-2 dele de curta. No grupo 2, que tem muito sintoma, mas exacerba pouco, é interessante você iniciar ou com LABA ou com LAMA, um antimuscarínico de longa duração ou um beta-2 agonista de longa duração. Continuou muito sintomático, você associa os dois, certo? Já no grupo C, a sugestão é iniciar direto com o LAMA. O LAMA parece ter uma proteção maior aos exacerbadores. Então, aquele sujeito que tem poucos sintomas, mas exacerba muito, você pode começar com LAMA. Continua exacerbando muito, LAMA e LABA. Ou LABA e corticoide inalatório, principalmente se ele tiver um componente variável desse fluxo aéreo ou uma suspeita de asma associado. Já no grupo D, é aquele que tem muito sintoma e exacerba muito, duas sugestões iniciais, ou LABA e LAMA inicial, ou LABA, LAMA e CS inicial, que é a terapia tríplice. Se as coisas estiverem indo bem, vocês podem descalonar, a gente não vai abordar isso agora, mas tem algumas possibilidades de descalonar aqui. E, se você está com terapia tríplice e o paciente continua exacerbando, você pode usar o Daxas, o Roflumilast. Ou o paciente continua exacerbando, e principalmente fumantes, você pode usar a azitromicina 3 vezes por semana. Então o paciente no grupo dele pode usar LABA, LAMA, ICS, Daxas e azitromicina, por exemplo.
Aqui tem alguns exemplos de LABA, o mais consagrado, o formoterol, mas tem ganhado muito espaço os LABAs de uso uma vez ao dia, que é o Umbrize, por exemplo, esse é 2 vezes ao dia. O LAMA é um anticolinérgico de duração, o carro-chefe é o tiotrop, é o remédio mais caro, mas tem aparecido outros, incluindo o glicopirrônio, que é o uso uma vez ao dia também. Associação de LABA e corticoide inalatório, que a gente já viu em asma, Alenia, Forasec, Relvar, Seretide, etc. LABA e LAMA, a associação tem alguns medicamentos que já vêm com essa associação, por exemplo, o Tibro, que é o glicopirrônio com indacaterol, ou o Anoro, que é o meclidínio e o vilanterol. A azitromicina, que vocês já conhecem, e o Roflumilast, que é o Daxas, é um comprimido, não é inalatório, tá? É o inibidor da fosfodiesterase 4, é uma dose de 500 mg por dia. O racional de se fazer essa associação medicamentosa é que as medicações elas são sinérgicas, tá? Tanto anticolinérgicos quanto beta-2 agonistas, eles são sinérgicos. Isso potencializa efeitos broncodilatadores e efeitos de tolerância a maior exercício e diminuição de exacerbações. Aqui mostrando mecanismos, mecanismo de segundo mensageiro no uso do anticolinérgico, a mesma coisa de segundo mensageiro no beta-2 agonista e a ocupação do receptor muscarínico pelos antimuscarínicos. Né? Isso pode ser ocupado brevemente pelos SAMAs, que seria o ipratrópio, por exemplo, ou pode ser seletivamente, ele ocupa melhor os receptores mais específicos e por mais tempo com os antimuscarínicos de longa, que é o tiotrópio. Tá? E o beta-2 agonista, pelo aquele esquema de cascata de segundo mensageiro, com ampliação do sinal pelo AMP cíclico. Lembrando que esses remédios têm efeito em outros sistemas, o que inclui taquicardia, o que inclui, às vezes, retenção urinária, enfim, uma série de outros fatores que vocês precisam estar atentos. Então, o que eu falei é isso, existe essa sinergia, esse efeito broncolítico sinérgico entre beta-2 agonista e anticolinérgico de grande duração. Outro detalhe é que os muscarínicos eles têm um efeito nas vias aéreas mais proximais e os beta-2 agonistas têm efeitos em vias aéreas mais distais. Tá? Isso também poderia justificar um efeito adjuvante, um efeito sinérgico, não só por atuar em receptores diferentes, como a gente mostrou aqui, mas também por atuar em pontos da via aérea diferentes. Muito bem. Aqui um breve resumo das evidências e das indicações de cada medicamento desse que a gente falou nos pacientes com DPOC. Lembrando que os corticoides orais eles têm uma particularidade, eles são curiosos. Em geral, eles podem ser usados quando o paciente começa a exacerbar muito. Lembra? O corticoide oral está lá naquele andar de cima, são os GOLD C e D. Então, aquele que exacerba muito, mais de 2 vezes ao ano, ele tem uma indicação teórica de se usar corticoide inalatório. Em geral, ele responde mais quando ele tem um predomínio eosinofílico, quando ele tem uma suspeita de associação com asma, quando ele tem número de eosinófilos mais altos, etc. Mas essa questão da exacerbação parece ter uma relação melhor com aqueles que usam corticoide. Por outro lado, o que parece um contrassenso é corticoides inalatórios para pacientes com DPOC aumentam o risco de pneumonia. Tá? Então fica atento, porque pode ser que esse paciente melhore da exacerbação com o corticoide inalatório, mas pode ser que ele piore do ponto de vista de exacerbação por pneumonia quando você usa corticoide inalatório. Então é algo a ser vigiado. Aqui um resumo do tratamento não farmacológico. Então, o que a gente faz no GOLD-A? Tem que, fundamental, cessar o tabagismo, abordar a cessação do tabagismo, é recomendável atividade física e fazer as vacinas antigripe e antipneumocócica. B, C e D, além de cessação do tabagismo, abordagem da cessação do tabagismo, que inclui às vezes tratamento farmacológico, é a reabilitação pulmonar. E o resto igual, sugestão de atividade física monitorada e a vacinação.
A oxigenoterapia domiciliar prolongada tem indicações precisas. Em geral, ela tem o maior benefício quando a gente usa mais do que 16 horas por dia. E a indicação é quando há uma PaO2 menor ou igual a 55, uma saturação menor do que 88, sem hipercapnia. Tá? Se você tiver uma PaO2 entre 55 e 60, você também pode indicar oxigenoterapia em quem tem hipertensão pulmonar, edema periférico, polistemia e sinais de falência de ventrículo direito crônico. Tá? E sempre reavaliar esse paciente em 90 dias. Para a gente encerrar, então, falar um pouquinho sobre a exacerbação de DPOC, o que é algo muito prevalente. Vocês vão encontrar muito quem trabalha em UPA, quem trabalha em pronto-socorro, quem trabalha em UTI, quem trabalha em enfermaria, vai se deparar muito com exacerbação de DPOC. O que é, afinal, uma exacerbação de DPOC? É uma piora dos sintomas prévios do paciente. Em geral, durante o dia a dia dele, ele tem uma certa variação desses sintomas, mas quando há um agravo desses sintomas, ele precisa mudar o padrão da medicação dele, a gente classifica como exacerbação de DPOC. Existe uma regrinha usando dispneia, expectoração e purulência. Cuidado para não ficar cego nisso, para não ficar viciado nisso. Mas teoricamente se você aumentar 2 desses 3, possivelmente a sensibilidade e especificidade para você estar diante de uma exacerbação de DPOC é bastante significativa. Ou seja, o paciente chegou para você mais dispneico e tem mais catarro, é possível que seja exacerbação. Ou ele aumentou a quantidade de expectoração e piorou a purulência. Então aqui a quantidade do catarro e aqui a qualidade, a purulência do catarro. Se ele tem 2 desses também. Enfim, qualquer associação de 2 desses mostra uma sensibilidade bastante significativa para o diagnóstico de DPOC exacerbado. É comum, todos os pacientes com DPOC vão exacerbar em algum momento. Tem um caráter agudo que coloca a vida do sujeito em risco naquele momento. Frequentemente ele é atendido em pronto-socorro, frequentemente ele é internado em UTI e tem alguns dados interessantes. A febre não é exatamente comum nesses pacientes, tá? Não é comum você pegar um paciente em exacerbação, mesmo infecciosa de DPOC, e ele ter febre. Raio-x de tórax também, ele costuma ter aquele raio-x de tórax de DPOC, mas sem outros sinais de exacerbação, seja infecciosa, seja por pneumotórax e etc. Muito bem, aqui mostrando taxas de mortalidade depois da primeira exacerbação grave de DPOC, e ela é muito mais alta do que pós-IAM, ó. Lógico que o número absoluto de IAM é maior, mas a mortalidade dos pacientes pós-exacerbação grave de DPOC, ela é mais alta, por exemplo, que pós-infarto agudo do miocárdio, tá? A gente classifica a exacerbação entre leve, moderada e grave. Pacientes leves, eles vão aumentar um pouco só o uso de broncodilatadores. Moderados, eles vão ser tratados com aumento do uso de broncodilatador e uso de corticoide sistêmico, às vezes antibiótico sistêmico, nem sempre, tá? E pacientes graves são aqueles pacientes que exacerbam o DPOC e precisam comparecer ao UPS e fatalmente serem hospitalizados. Há muitas causas de exacerbação, as mais comuns delas são as infecciosas e são a própria inflamação das vias aéreas, tá? Então os dois disparados, as duas causas mais comuns de exacerbação é a causa microbiológica e a própria inflamação adicional daquela doença, que vai levar ao aumento de broncoconstrição, edema e muco, limitação maior ao fluxo de ar, hiperinsuflação dinâmica, é por isso que em geral eles chegam mais dispneicos, culminando nessa exacerbação. Tá? Pacientes com exacerbações frequentes, eles têm um declínio mais rápido do VF1, têm uma mortalidade mais alta, eles internam mais, a qualidade de vida deles é pior, é o marcador de gravidade nos GOLDs C e D e reduz cada vez mais a capacidade de atividade física, o que entra num ciclo vicioso. Quanto mais ele exacerba, menos atividade física ele faz, mais ele exacerba e a maior probabilidade dele morrer logo. O custo também aumenta significativamente em torno de 65%. Aqui um trabalho de 2005 mostrando isso, mostrando curva de sobrevivência em quem tem uma exacerbação, aliás, nenhuma exacerbação, olha a sobrevivência aqui, em quem teve uma ou duas exacerbações
em 60 meses, essa é a curva de sobrevivência, em quem teve 3 ou mais exacerbações. É meio lógico, mas lembrando, cada paciente que exacerba aumenta o risco dele exacerbar novamente, tá? E quanto mais ele exacerba, maior o risco dele morrer. Detalhe, não pensar só em pneumonia, só em traqueobronquite, tá? Não pense só em causa infecciosa, eles exacerbam por outras causas. Causas comuns, causas cardiovasculares, em geral esse é um doente cardiovascular também, então ele infarta, ele faz taquiarritmias, ele faz insuficiência cardíaca, faz descompensação de corpo pulmonar, ele faz taque atrial multifocal e etc. Outros, TEP, então esse é um paciente mais hemoconcentrado, por ser hipoxêmico ele costuma ter níveis de hematócritos mais altos e ele é mais coagulável, tá? E responde mal ao tratamento convencional da exacerbação. Depressão por fármaco, o sujeito que vai exacerbando ele vai dormindo cada vez pior. E quando ele vai dormindo cada vez pior, ele tenta dormir na marra, com Rivotril, com diazepam, com clonazepam, com lorazepam e etc. E às vezes ele chega intoxicado por benzodiazepínico, por exemplo. E as crises psiquiátricas que também podem levar à exacerbação. Fatores de risco para alguém exacerbar. O principal disparado é o fato dele já ter exacerbado prévio. Ou seja, quanto mais você exacerba, mais você vai exacerbar. Outros marcadores de risco. Inatividade, como a gente falou, quanto mais se exacerba, mais inativo o paciente fica. Doença do refluxo, o padrão bronquítico, obstruídos graves, aquele que tem uma associação com doença cardíaca e etc. Então o objetivo é tentar identificar e tratar a causa da exacerbação. É importante você tratar a exacerbação em si, mas assim como a sepsis, o choque séptico, você precisa controlar o choque, você precisa controlar a causa daquele choque, você precisa controlar a pielonefrite, você precisa, precisa operar essa vesícula, enfim, você precisa controlar a causa da exacerbação, senão às vezes você não sai do lugar. Oxigenação adequada, sem exageros, lembrando que esses pacientes têm um set point de ventilação muito mais setado pelo oxigênio do que pelo CO2, porque ele já tem um CO2 mais alto. Então, quando você fornece muito oxigênio, você pode levar ele a bradipneia, carbonarcose e às vezes até parada cardiorrespiratória. Tentar evitar intubação dentro do possível, principalmente com a VNI, evitar mobilidade, imobilidade e descondicionamento, manutenção de necessidades nutricionais, fisioterapia, avaliação da nutrição e etc. Então, como que a gente trata a exacerbação? Como todo paciente grave, se ele estiver no hospital, é CEMOV, sala de emergência, monitorização, oxigênio e veia. Você vai checar os sinais dele, vai fornecer oxigênio para manter uma saturação não de 99%, entre 88% e 92%. Hoje se fala um pouquinho mais, entre 92% e 94%. Tá? E usar a VNI se preciso. A VNI, a ventilação não invasiva, tem um grau de evidência muito interessante em DPOC. Então hoje é um erro médico a gente intubar um paciente que está em insuficiência respiratória sem tentar VNI antes, se ele não tiver contraindicação. Remédio. O que a gente vai dar de remédio? Os principais são os broncodilatadores, idealmente beta-2 agonista com anticolinérgico, Berotec 10 gotas, Atrovent 40, até de 4 em 4, dá para ir mais, até de 2 em 2 horas, tá? As de longa duração não tem, os broncodilatadores de longa duração não tem evidência de melhora na crise, então para tirar da crise realmente são os de curta. E a xantina, a minofilina, por exemplo, usado pelo pessoal mais antigo, não é recomendado e tem muitos efeitos colaterais. Então o mnemônico é o ABCO, antibiótico, que muitas vezes é uma exacerbação infecciosa, broncodilatador, corticoide, quase sempre vai entrar, e o oxigênio, tá? Então, DPOCs exacerbados que estão no hospital e que internaram, fatalmente vão ter corticoide. O antibiótico é comum a gente iniciar o uso e depois avaliar se realmente foi uma exacerbação infecciosa ou não. Tá? Por que a gente usa corticoide sistêmico? Diminui o tempo de recuperação, melhora a função pulmonar, reduz hipoxemia, reduz risco de recaída precoce, de falhar o tratamento, e esse paciente tem alta mais rápido. Qual? Se ele não estiver em choque, se ele estiver comendo, se via oral estiver ok, pode ser 40 mg entre 5 e 7 dias. Os sintomas mais comuns são ligados aos esteroides, um distúrbio do sono, do apetite, alteração do humor e etc. Antibiótico precoce, quando você tiver aqueles marcadores, mas principalmente com purulência. Tá? Se você tiver um sujeito com DPOC que está exacerbado e tem um catarro purulento, inicie antibiótico até prova em contrário.
Se ele tiver só com dispneico e aumento do catarro e tiver estável, talvez dê para esperar, mas a purulência é um marcador bastante importante de que haja realmente uma exacerbação infecciosa, principalmente se tiver os três. Tá? Purulência do escarro, aumento da dispneia ou do volume do escarro, nível de evidência de uso de antibiótico mais frágil, C. Já falei, a VNI na exacerbação grave tem um nível de evidência bom também, B. Idealmente ser usado via oral se o paciente é capaz. Se ele não for capaz, se ele tiver em choque, você pode fazer sistêmico. Aqui alguns dos germes mais comuns nas exacerbações. Então, dos bacterianos, o trio fantástico aqui, o Haemophilus, Streptococcus e Moraxella, mas sempre lembrar que eles têm uma quantidade maior de pseudomonas, e aí você precisa pensar melhor no esquema antimicrobiano. Dos vírus, rinovírus para influenza, vírus essencial, coronavírus, esse aqui é o coronavírus antigo, mas provavelmente esse novo deve estar cometendo mais também, e o adenovírus, tá? Um esquema rápido aqui do que você poderia usar de antimicrobiano, a depender do tipo da flora que você desconfia, tá? Importante que muitas vezes a gente acaba usando quinolona quando tem suspeita de pacientes com hemófilos, tá? Desculpa, com pseudomonas. Então, quando você desconfiar muito de pseudomonas, quando o paciente é muito velho, quando ele tem dispneia muito grave, quando tem comorbidade significativa, quando ele já exacerbou muito, ele teve hospitalizado no último ano, se usou corticoide sistêmico nos últimos 3 meses, ou antibiótico nos últimos 15 dias, ou tem bronquiectasia, isso aqui são marcadores de probabilidade mais alta desse paciente ter pseudomonas associado, e aí pensar no uso de quinolonas, tá? Então aqui, como eu já falei, se a função dele é muito ruim, se usou antibiótico mais do que 4 vezes no ano, foi hospitalizado, se tem história de cultura com pseudomonas ou tem bronquiectasia, você está obrigado a cobrir a pseudomonas aeruginosa. A VNI, repito, tem um nível de evidência muito grande, muito robusto para tratamento de DPOC exacerbado em pacientes em vigência de falência respiratória, desde que não haja contraindicação. Relaxamento de nível de consciência, parada cardiorrespiratória, instabilidade hemodinâmica grave, agitação impossível de acoplamento da VNI. Se não tiver essas contraindicações, vocês devem fazer, tá? Isso dá repouso à musculatura acessória, isso melhora o padrão de ventilação, que muitas vezes com um padrão abdominal, enfim, isso poupa oxigênio, poupa esforço da musculatura. E os trabalhos mostraram que diminui tudo isso aqui, diminui número de intubação, diminui mortalidade, diminui tempo de internação, diminui trabalho respiratório, diminui sensação de dispneia e frequência. De cada 10 pacientes que fizerem, de cada 100 pacientes que tiverem exacerbado e fizerem VNI, 75 vão se beneficiar, tá? 25 vão fazer e não vai dar certo a VNI, vocês vão ter que acabar intubando, mas a taxa de sucesso é muito interessante e a curva de aprendizado para uso é rápida. Então aquele nosso paciente, um GOLD 2B, há 7 dias ele iniciou com um quadro de tosse com expectoração amarelada. Veio com piora da dispneia e da tosse e não tinha febre. Ausculta pulmonar normal, saturando normalmente, hemograma normal, PCR normal, raio-x normal. É comum as pessoas que não têm afinidade com DPOC e com exacerbação de DPOC tratar sem antibióticos aqui pela falta de marcador inflamatório. Mas repito, um dos melhores marcadores, segundo os trabalhos que vem no GOLD, é a purulência. Então, nesse caso, foi feito um diagnóstico de DPOC exacerbado e foi iniciado prednisona 40, moxifloxacino, a quinolona com cobertura para os germes comuns e para pseudomonas, iniciada a inalação com Berotec e Atrovente. Crítica aqui, acho que o Berotec está muito baixo, tá? Berotec deve ser usado se ele tiver realmente dispneico ou se ele tiver sibilando, que não era o caso aqui, com uma dose um pouquinho mais alta, que é de 2,5 mg, o que dá 10 gotas. E o Atrovente, ok, entre 30 e 40 gotas. Resumindo, DPOC é uma doença prevenível e tratável, ela é muito mais comum do que a gente imagina, mas ela é subdiagnosticada. A espirometria é fundamental para o diagnóstico, a gente tem que dispor de espirometria no país inteiro, porque muitos pacientes são subdiagnosticados e muitos deles não procuram ajuda porque acham que estão tossindo e com falta de ar, porque fumam, tá? E se culpam e não procuram ajuda. O corticoide inalado é cada vez menos usado na DPOC e a exacerbação faz parte do curso clínico da doença. Muito obrigado pela atenção e desculpe pela demora para postar a aula.